E bateu o desespero em Jair Bolsonaro. O Bolsonaro está em pânico em Brasília. O Bolsonaro passou o Natal em Brasília sem a Michelle. Aliás, isso deu o que falar. Ela para um lado e o Bolsonaro para o outro. Pois bem, depois falamos disso. Agora, vamos falar sobre o que aconteceu na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, que foi a prisão do Daniel Silveira. Olha só, isso apavorou o Bolsonaro de maneira que nem os aliados estão conseguindo aí acalmar Jair Bolsonaro. Segundo aí o que sai na imprensa, o clima é de pessimismo entre aliados de Bolsonaro e na família Bolsonaro, com uma eventual prisão aí do Bolsonaro ou de gente próxima a ele muito em breve. Por quê? Porque até algumas semanas atrás, antes da Polícia Federal prender o general Mauro Fernandes e, obviamente, antes da Polícia Federal prender ali o Braga Neto, tinha ali um entendimento de alguns aliados do Bolsonaro, principalmente aliados ali do PL, do Valdemar Costa Neto, de que o Alexandre de Moraes ia ter misericórdia com o Bolsonaro, de que ele iria ter dó do Bolsonaro, de que o Alexandre ele estava acalmando ali e de que a poeira estava baixando. O Valdemar Costa Neto chegou até a dar entrevista em que ele dizia que, olha, o Bolsonaro vai ser candidato sim em 2026. Eu acredito nisso, porque, olha, ninguém acreditava que o Lula ia ser candidato em 2022 e veja como o jogo mudou. Então as coisas viram muito rápido na política, e falou lá o Valdemar. Logo depois dos indiciamentos, o Valdemar falou que já não acreditava mais ali, né, que o Bolsonaro seria tornado elegível novamente. Depois da prisão dos generais, o Valdemar chegou a falar ali, e eu sei que é o Valdemar, porque a notícia saiu numa das colunistas do Globo, que a coisa sai do celular do Valdemar e vai direto para a página do Globo. Ele chegou a dizer que, olha, ele espera que o Bolsonaro seja preso porque é melhor para o Bolsonaro ser preso agora, porque senão ele vai continuar sangrando aí. Para estancar a sangria, é só ele ser preso. Então vejam que os próprios aliados já começaram a não apenas acreditar na prisão do Bolsonaro, mas até a dizer que, ó, dos males o menor. Não são eles que vão ser presos, né? No caso do Valdemar vai acabar preso também, mas falando da prisão de outros, tá fácil, né? Que seja preso ele, ó, é melhor para todo mundo. Prende logo o Bolsonaro. Obviamente, alguns aliados que estão ali envolvidos na trama golpista, eles acreditam que se o Bolsonaro for preso, joga ali o Bolsonaro aos leões, os leões ficam saciados com a cabeça de Jair Bolsonaro e não vão pedir a cabeça dos outros golpistas, o que é aí um entendimento bem burro, porque não vai sobrar pedra sobre pedra. O Alexandre de Moraes e o Gonê já falaram. E aí, o balde de água fria foi o seguinte: na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, ou seja, no dia ali que ninguém imaginava que a Polícia Federal ia sair nas ruas para prender alguém, é preso o Daniel Silveira, que tinha sido solto 4 dias antes. O Daniel Silveira teve a sua liberdade condicional decretada no dia 20 de dezembro, depois de pedido da defesa dele, em que o Procurador-Geral da República acatou e falou também que Alexandre pode soltar. Por quê? Porque o Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses e ele já tinha cumprido 1/3 da pena. Parte da pena ele cumpriu antes da sentença, quando ficou preso preventivamente pelo crime. Ficou um bom tempo preso. Depois, foi condenado. Quando acabou o mandato dele, ele foi preso. Lembremos, o Daniel Silveira foi condenado e não foi preso imediatamente. O Bolsonaro tentou dar um indulto para ele, que o STF cancelou, mas deputados excelências só podem ser presos em flagrante. Se não for em flagrante, não podem ser presos. Como ele tinha cometido o crime muito tempo antes, e já tinha até sido preso em flagrante, aí foi solto, mesmo condenado não poderia ser preso. Então, o Supremo Tribunal Federal, no caso Alexandre de Moraes, esperou acabar o mandato dele de deputado. Para quem não sabe, mandatos de deputados começam e acabam em fevereiro, e não em janeiro. Janeiro começa e acaba mandato do Poder Executivo. Presidente, prefeito, governador. Deputados e senadores e vereadores, fevereiro. Acabou no dia 1º de fevereiro, à meia-noite, o mandato do ano passado, do Daniel Silveira. 1º de fevereiro, 5 da manhã, já estava algemado o Daniel Silveira. Não durou nem 6 horas sem mandato solto. Então cumpriu 1/3 da pena. Então, a defesa dele pediu para ele ser solto. Ele estava com bom comportamento na prisão. O Procurador-Geral da República falou: pode soltar aí, com obviamente progressão de regime, ele vai ficar aí em regime semiaberto. O regime semiaberto diz o seguinte, no caso do Daniel Silveira, essa foi a determinação. Ele tem que usar a tornozeleira eletrônica todo o tempo e ele tem que ficar em casa das 10 da noite até
às 6 da manhã. Ou seja, 16 horas do dia dele, ele pode ir para onde ele bem entender. Mas durante aquelas 8 horas ele tem que se recolher em casa. Não é só o Daniel Silveira que está assim. Milhares ou milhões de presos durante a história aí do Código Penal e do Código Processual Penal brasileiro já estiveram no mesmo regime, que é o regime semiaberto. Todo mundo que cumpre o regime semiaberto depois tem uma progressão de regime e vai melhorando o regime, até ir para o regime aberto, que também não é prisão, mas se cometer alguma coisa, volta para a prisão para cumprir o crime que cometeu, até que acabe a pena. Pois bem, o Daniel Silveira, ele já tinha feito uma coisa errada. Ele tinha descumprido medidas protetivas 220 vezes, enquanto ele era deputado. Ele tinha orgulho de ir no Congresso Nacional e mostrar que a tornozeleira dele estava desligada, ou mostrar que ele quebrou a tornozeleira. Ele tinha orgulho de falar que não acata ordem nenhuma do STF. Ele estava também conspirando contra o Alexandre de Moraes. Enfim, tentando ajudar o golpe de Estado. O que acontece é o seguinte: o Alexandre de Moraes ignorou todas essas 220 e falou 220 aí quebras ali de ordem judicial e falou, tá bom, vai poder para o semiaberto. No primeiro dia, o Daniel Silveira descumpriu. Ele foi para um hospital sem permissão, não era emergência, e depois ele foi para a casa da esposa dele. E aí ele voltou para a casa dele só 2 e pouco da manhã. Daniel Silveira falou que era uma emergência, que ele estava urinando sangue e tudo mais, só que mandou o laudo do hospital, só que pelo laudo e tudo mais, a Procuradoria-Geral da República entendeu que ele estava mentindo. E aí o Alexandre de Moraes entendeu a mesma coisa, ele está mentindo. Ele está usando uma ida ao hospital que durou pouco tempo como desculpa, sem permissão, para uma coisa que não era emergência, como desculpa para ele ter ficado fora de casa até 2 e pouco da manhã. Sendo que ele tinha que voltar para casa às 10 da noite. Eu sei que algumas pessoas estão pensando, Thiago, o cara só foi para casa da esposa e foi para o hospital, não é para prender. Olha, quem está em regime, nesse tipo de regime, tem que cumprir a ordem judicial. A lei é para todo mundo. Eis que Daniel Silveira foi preso. E o Alexandre de Moraes, quando decretou a prisão dele no dia 23, sabia que ele seria preso na véspera de Natal. Ninguém imaginava que alguém seria preso na véspera de Natal. Um bolsonarista aí dos ex-deputado, tudo mais, da cúpula do bolsonarismo. O Bolsonaro está apavorado, que ele viu que o Alexandre de Moraes não tem nenhum tipo de misericórdia com golpista fascista para pensar, não, vamos esperar o Natal para prendê-lo só no dia 26. Não, prende ele. Então, no dia 20, até o dia 21, 2 da manhã, o Daniel Silveira descumpre a medida protetiva. Dia 21, a Polícia Federal avisa o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes manda, que é a praxe, para o Procurador-Geral da República dar a opinião dele. O Procurador-Geral da República fala, prenda. Esse cara já tinha descumprido medidas protetivas 220 vezes quando estava em regime, no mesmo tipo de regime aí, semiaberto. Agora, ele está novamente descumprindo aí as medidas protetivas. No primeiro dia ele fez, não. Volte para a jaula. Eu posso falar, o Daniel Silveira estava... No primeiro dia ele ficou doentinho, foi para o hospital, então volta para a prisão. Lá ele vai ter todo o apoio dos médicos. E aí bateu o desespero na família Bolsonaro. Eles viram que não vai ter trégua. Assim como o Alexandre de Moraes não quer saber se é Natal ou não e decreta a prisão, e lembremos, foi exatamente por essas e outras que ele resolveu trabalhar no feriado. Ele literalmente no feriado, manhã de véspera de Natal, estava trabalhando o Alexandre de Moraes, Procurador-Geral da República e Polícia Federal. Assim como o Alexandre de Moraes fez isso, na hora de prender o Bolsonaro não vai ter nenhum tipo de misericórdia. É o Bolsonaro, vai ter comoção, a imprensa vai falar que é por um motivo bobo. Não quer saber. Para você ter ideia, a imprensa bolsonarista já passou a atacar o Alexandre de Moraes, viu? A dama das fake news, que é a Andresa Matais, que era a editora-chefe do Estadão, a dama das fake news, lembremos, ela é quem estava capitaneando aquela campanha do Estadão contra o Flávio Dino e o governo Lula no ano passado, em que eles estavam falando que, olha, o Comando Vermelho se reuniu com o governo Lula. Tá lembrado disso? Falei isso aqui em alguns vídeos passados. Pois bem, ela já foi no UOL reclamar. Agora ela saiu do Estadão, né? Pegou mal lá todas as mentiras da dama das fake news no Estadão. Aí ela foi pro UOL, né? Outro veículo fascista. Folha UOL fascistas.
Aí, ó, Andresa Matais, rapidez de Moraes ajuda a reforçar discurso de bolsonaristas. A dama das fake news queria que o Alexandre de Moraes esperasse algumas semanas ou que ele simplesmente fizesse vistas grossas a mais um descumprimento aí de medida protetiva de bolsonarista. A dama das fake news queria que a justiça do Brasil fosse mais lenta. Quando a justiça é rápida e prende logo o bandido, aí tá ruim. Eu procurei, viu? Eu não achei um artigo dela ou post dela em rede social em que ela critica o Sérgio Moro quando o Sérgio Moro fazia operação em véspera de eleição. Nada. Não achei um artigo dela em que ela criticava o Sérgio Moro e o Dallagnol combinando operações em momentos ali conturbados da política exatamente para jogar gasolina na fogueira contra o PT. Nada. Porque para a dama das fake news do UOL, Folha, Estadão, isso não importa. O que importa é tentar salvar fascista da jaula e falar que, olha, ajuda a reforçar o discurso bolsonarista. Qual é o discurso do Bolsonaro ali, que ele plantou matéria aí para a dama das fake news? É que o Alexandre de Moraes é um ditador. Que o Alexandre de Moraes, olha, ele não está tendo nenhuma misericórdia dos bolsonaristas. O cara descumpriu a medida protetiva no dia 20, foi solto no dia 20 e já no dia 24, véspera de Natal, já foi preso. Como pode? Queriam que ele esperasse. Não, vamos esperar o Daniel Silveira quebrar a tornozeleira e fugir para a Argentina. Quem sabe? Para depois mandar a polícia atrás dele. Vamos esperar ele quebrar a tornozeleira e desaparecer. Para a Argentina tá ruim, né? Os golpistas que estão lá estão passando fome, estão sendo presos. Vai que ele vai para o Paraguai, para outro lugar. Desaparece aí no mundão. Pois bem, algum lugar que não precisa de passaporte, né? Que ele não tem passaporte. Pois bem, por isso, já na primeira, ele já tinha descumprido 220 vezes. Já na primeira, volta para a jaula. Lembremos, ele foi para o hospital, ele saiu do hospital meia-noite e pouco. Se ele saísse do hospital e fosse para casa dele, provavelmente não teria sido preso. Lá, foi para o hospital, o GPS da tornozeleira dizia que ele estava no hospital, que ele ficou lá há pouco tempo. Ele saiu do hospital, só que ele foi para a casa da esposa, que não sei por que não mora na casa dele. E aí ele ficou lá com a esposa mais de 2 horas. Aí ele disse que foi só deixar a esposa em casa, só que o trajeto dura 25 minutos. E ele ficou 2 horas e pouco. Aí não tem o que falar, pô. O primeiro dia ele já descumpriu a medida. Eu vi uma matéria também do UOL, mas aí de um jornalista que não é fascista, porque eles deixam alguns que não são, né? E aí ele dizia o seguinte: Thales, sem proteção de Bolsonaro, Daniel Silveira vai afinar fora da prisão. Não sei se afinou não, mas já no primeiro dia descumpriu a ordem, acabou voltando para a jaula. E agora tá um pânico aí no Bolsonaro que ele sabe que ele é o próximo. E ele tá vendo o seguinte: as investigações seguem, mesmo na semana aí do Ano Novo, do Natal e Ano Novo. Tá seguindo a investigação, não tá parando. E o Alexandre de Moraes segue trabalhando. E para o Alexandre de Moraes não interessa se é dia 22, 23, 24 de dezembro, 25, se é 31 de dezembro, se é 1º de janeiro. Trabalha. E o Procurador-Geral da República também. Porque eles sabem uma coisa, e esse é o motivo pelo qual tem vídeo aqui meu todos os dias do Plantão Brasil sem descanso. Que eu sei que o fascismo não tira folga. Sempre, neste exato momento que você está assistindo o vídeo, no momento em que você está dormindo, no momento que você acorda, está tomando banho, não interessa onde você esteja, tem muito fascista trabalhando para fazer desgraça com o nosso país. Então, nós temos que também trabalhar contra eles. Então, o Alexandre de Moraes sabe disso, por isso que ele não tira folga, por isso que nós aqui que lutamos contra o fascismo também não tiramos folga. E você, plantonista, que já assistiu aí 14 minutos do vídeo, também, ó, parabéns, também não tira folga. Vamos continuar aqui na luta contra eles. A boa notícia é o seguinte: bateu o desespero completamente, tem mais um aí que voltou para a jaula, e a melhor parte é que, segundo aí sinalizou o Alexandre na decisão dele, ele disse que o Daniel Silveira teve a chance de ir na audiência de custódia falar a verdade, e ele manteve a mentira. Então ele disse que o Daniel Silveira vai cumprir o resto da pena em regime fechado. Uma saidinha aí de... Ele descumpriu por 4 horas a ordem. Um descumprimento de 4 horas vai custar para o Daniel Silveira mais 5 anos e meio preso. Ele ia ficar esses 5 anos e meio em regime semiaberto, aí ia para o regime aberto. Olha, ele ia ficar 1/3 da pena em regime aberto, livre, leve e solto. Provavelmente, ó, como ele foi condenado a 8 anos e 9 meses, ia acabar a pena dele, ele já podia ser elegível novamente para virar deputado, alguma coisa assim, que tá cheio de fascista que vota nele. Não.
agora vai ficar 5 anos e meio preso. Toma! Obviamente, pode ser que consiga uma progressão de regime lá na frente, mas eu li ali o trecho da decisão, ele sinalizou ali, o Alexandre, que não vai dar, não vai soltar. Veremos. Ó, eu peço aí sua inscrição no canal. Quero lembrar aqui que a comunidade secreta do Plantão Brasil tá avançando, tá aí decolando o foguete. Quem quiser fazer parte, tem aqui o primeiro link da descrição, ou no segundo link você pode tirar todas as suas dúvidas. Vai lá e fala com o nosso suporte, que eles estão lá para te atender. Então, se você tiver qualquer dúvida de como funciona a comunidade secreta do Plantão Brasil, como vão funcionar aí os cursos para ajudar os plantonistas a serem aí os masters nas redes sociais, em todas as redes, em qualquer nicho, para que você consiga aí liberdade financeira, para que você consiga ganhar dinheiro nas redes sociais também, que eu quero que os plantonistas tenham sucesso em todos os nichos. Pode ser esporte, pode ser espiritualidade, receita, qualquer coisa que você queira, eu quero que você tenha sucesso. Fala aí com o nosso suporte, ou no primeiro link aqui da descrição, você pode fazer parte da comunidade. Inscreva-se aí no canal. Falou!